Se quisermos então falar em mensageiros humanos de Deus, logo havemos de pensar em quem? Nas vítimas do mundo e da história. Em todas e em todos os excomungados, nos pobres, nas excluídas, nos excluídos, em todos os que não têm lugar nas hospedarias deste mundo, nem mesmo nas igrejas. Eu sei que os dirigentes das igrejas gostam de se apresentar como mensageiros de Deus. Eles gostam. Muitas vezes, porém, são a sua negação, o seu contrário. Usam o nome de Deus para proveito próprio, e isso é blasfémia. Outrora, todos os profetas que se diziam tais, mas entretanto não se afastavam da mesa do rei, eram tidos como falsos profetas. E eram. Falavam em nome de Deus, mas só diziam mentiras e anunciavam horrores contra os que conspiravam contra o rei por amor das suas vítimas. Mas estas é que eram e são os mais expressivos mensageiros de Deus, as vítimas. Quem vos ouve, diz Jesus, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. São palavras que o Evangelho atribui a Jesus e que este terá dito ao grupo dos 12 e aos outros discípulos e discípulas, obviamente. E que os dirigentes das igrejas gostam muito de repetir, como se elas tivessem sido ditas a eles também, mas não foram. Desengana-se, não foram. Se os dirigentes das igrejas cristãs pensam que com essas palavras, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Se pensam que com essas palavras Jesus está a fortalecer o poder que ele já dispõe sobre os outros membros, enganam-se redondamente. Porque Jesus nunca pensa em termos de poder, apenas em termos de serviço, e serviço não de caridadezinha, mas maiútico, libertador. Por isso, um serviço dinamicamente promotor de cada ser humano, até dispensar qualquer outro apoio. Promotor tem que ser então um serviço como o da parteira, que ajuda a mulher a dar à luz, nunca a substitui, nunca dá à luz por ela, em vez dela, ajuda de forma maiútica. E a mulher que está para dar à luz, dá à luz. Ela é que é a protagonista, o sujeito. Aquelas palavras atribuídas a Jesus não apontam um privilégio a ser usufruído pelos dirigentes das igrejas. Apontam uma responsabilidade. Indicam que quem vier a ser escolhido para presidir a comunidade de Jesus há de viver sempre em sintonia com o Espírito Santo, que historicamente nos fala a partir de baixo
das vítimas, nunca das cúpulas, dos verdugos e dos carrascos, inquisidores eclesiásticos que sejam. De outro modo, o que disserem, estando nesse lugar, nesse serviço ao ministério, não é de Deus, mas do poder. E só pode merecer a nossa resistência ativa, o nosso repúdio ativo. Aí haveremos de dizer, como os apóstolos Pedro e João disseram aos chefes dos sacerdotes do Sinédrio de Jerusalém, que se tinham na conta de mensageiros e representantes de Deus. E o que disseram? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Também aos homens do poder religioso e eclesiástico. Numa igreja em concreto, que pessoas poderão ser olhadas como mensageiros de Deus? Os pastores? Os párocos? Os bispos residenciais? Não. Apenas a Assembleia dos fiéis, as mulheres e os homens comuns, que são a base da igreja. Deus, o de Jesus, está sempre na base, nunca nas cúpulas. Os pastores, os párocos e os bispos residenciais também podem ser olhados como mensageiros de Deus, mas só na medida em que resistem aos privilégios e fazem do ministério não uma honra e um poder, mas um serviço libertador, e quanto mais gratuito, melhor. Se arrogam algum projeto, melhor, se arrogam algum privilégio, mais em poder sobre a Assembleia das e dos fiéis, está logo o caldo entornado. Não são mensageiros de Deus, são a sua negação. Tornam-se, em certa medida, ídolos que exigem a adoração por parte dos fiéis. E isso não vem do Espírito de Deus. Alerta, pois. Finalmente pergunta a senhora de Felgueiras na carta que me enviou há anos: as relações sexuais antes do casamento. Se a igreja da senhora que me escreve de Felgueiras classifica de pecado capital as relações sexuais antes do matrimónio, mesmo entre duas pessoas que se amam, então essa igreja desconhece o belíssimo poema bíblico intitulado Cântico dos Cânticos, e está em contradição com a revelação de Deus que este livro contém, e que hoje, século XXI, estamos em melhores condições de entender até à raiz. Este livro fala-nos de uma relação de amor intensamente erótico entre uma mulher e um homem que nem sequer eram casados, nem viriam a ser. Nessa relação, assim, não matrimoniada, o Espírito Santo que inspirou o livro está a revelar-nos como é o amor de Deus. Um amor totalmente gratuito. Uma relação assim, não matrimoniada, é sinal, é sacramento do amor de Deus por nós, conosco, e amor gratuito. Vejam só.